Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva com Celeste. Hoje vamos falar da sabedoria de Deus e do fundamento da igreja. Continuação da Bíblia Viva. Hoje estamos no nosso dia 56 de leitura e vamos ler um bloco de 3 capítulos, 1 Coríntios 1 a 3. Sejam bem-vindos, irmãos, a mais esse dia na presença do Senhor. Mais um dia da nossa jornada Bíblia Viva. Hoje iniciamos a leitura de primeira carta aos Coríntios, uma das cartas mais práticas e profundas do apóstolo Paulo. Irmãos, esta carta foi escrita para uma igreja cheia de dons, mas também cheia de conflitos, de divisões e desafios espirituais. E é justamente por isso que esta carta continua extremamente atual no dia de hoje. Irmãos, não deixa de deixar sua curtida, compartilha já o vídeo, chamar outras pessoas no seu grupo, no seu Facebook, nas suas redes sociais. Traz outras pessoas para aqui para assistirem essa leitura conosco e aprender um pouco mais sobre o livro de 1 Coríntios 1 a 3. Perdão. Não deixa também de ativar o sininho para receber as notificações. Estou nessa semana gravando também aulas de mordomia financeira. Para você que está interessado, entra no YouTube e assiste. Irmãos, o contexto do livro de 1 Coríntios, o autor é o apóstolo Paulo. A data foi escrita aproximadamente no ano 55 depois de Cristo e lugar foi em Éfeso e foi escrito à igreja de Corinto. Corinto era uma cidade rica, influente, extremamente moral e espiritualmente. E a igreja nasceu ali através do ministério do apóstolo Paulo. Você pode conferir isso em Atos 18. Mas com o tempo surgiram problemas. Irmãos, problemas como divisões, como orgulho espiritual, como confusão sobre dons e também uma grande desordem na igreja. Por isso que Paulo escreve para corrigir, ensinar e restaurar. Amém? No primeiro capítulo vamos ver Cristo no centro. Cristo é o centro. Logo no início, Paulo confronta um problema sério. As divisões dentro da igreja. Alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Pedro. E Paulo responde em 1 Coríntios 1,13. Está Cristo dividido? Eita! Irmãos, a igreja não pode ser construída sobre homens. Ela precisa ser construída sobre Cristo, pessoal. Versículo-chave está em 1 Coríntios 1,18 que fala, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Amém? A cruz parece fraqueza para o mundo, irmãos, mas para quem crê, ela é poder de salvação. Amém, pessoal? Deixa um amém aí. Irmãos, no segundo capítulo vamos ver a sabedoria do Espírito. Paulo explica que o evangelho não é apenas filosofia. Ele não veio com discursos humanos sofisticados, sabe? Ele veio com o poder do Espírito Santo. Versículo em 1 Coríntios 2,4 fala, minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia! Irmãos, aqui aprendemos algo muito importante. A fé verdadeira não nasce apenas de argumentos. Ela nasce da revelação do Espírito de Deus. Capítulo 3, vamos ver o fundamento da igreja. Paulo continua corrigindo outro problema, imaturidade espiritual. Irmãos, nós vemos hoje muito isso no nosso dia. Ele diz que muitos ainda são crianças espirituais. Ele fala em 1 Coríntios 3,2, eu vos dei leite e não alimento sólido. Isso acontece quando há inveja, disputas, comparação espiritual. Irmãos, então Paulo aqui, ele declara uma verdade fundamental. Pega essa chave, 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Amém? Jesus é o único, ouça bem, único fundamento da igreja. Pode escrever no comentário. Jesus é o único fundamento da igreja. A palavra-chave é fundamento. Já entenderam? Significa aquilo que sustenta tudo. Se Cristo não for o fundamento da vida, tudo se torna instável. Vamos para a nossa leitura de 1 Coríntios capítulo 1.
Amém? Já tem sua Bíblia? Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 1, e vamos ler de 1 a 3. Prefácio e saudação. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Senhor Jesus. Ação de graças. Sempre dou graça ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como os testemunhos de Cristo têm sido confirmados em vós, de maneira que não vos falte nenhum dons, aguardando vós a relação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Exortação à unidade. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em meu nome, em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. A mensagem da cruz. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura e sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A vocação dos santos. Irmãos, preparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Valores de Cristo, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aqueles que se gloriem-se no Senhor. O caráter da pregação de Paulo. 1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria,
Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão a seu próprio Espírito que nele está? Perdão. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus não foi dado gratuitamente. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferido coisas espirituais como espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3. As dissensões demonstram a falta de espiritualidade. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como as crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aleluia. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A responsabilidade dos que ensinam. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. O outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia,
como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A sabedoria humana sem valor. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie dos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo é Cristo de Deus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Chegamos ao final do nosso bloco Bíblia Viva, 1 Coríntios, de 1 a 3. Irmãos, não sei vocês, mas eu amo esses capítulos, esses livros. Romanos, então, nem se fala. Irmãos, a Golida Celeste hoje é que uma igreja pode ter dons, talentos e conhecimento, mas se Cristo não for o centro, tudo se perde. Pode escrever no comentário: se Cristo não for o centro, tudo se perde. Irmãos, o verdadeiro crescimento espiritual começa quando nós voltamos ao fundamento que é Jesus Cristo. Pegou a chave? Amém, pessoal? Pai querido, Pai amado, Senhor, que Cristo seja sempre o fundamento da nossa vida. Livra-nos, Senhor, das divisões do orgulho e da imaturidade espiritual. Pai querido, ensina-nos a crescer na sabedoria do Espírito Santo. E que a nossa fé não esteja baseada em homens, mas no poder da cruz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém? Pegou? Que Deus te abençoe. Seguimos firme, confiante, mas seguimos sobretudo 100% com Jesus. Até amanhã para mais um bloco Bíblia Viva, 1 Coríntios, de 4 a 6. Que Deus te abençoe e bom estudo. Não deixa de compartilhar com seus amigos e familiares. Conto com você para me ajudar a crescer. Aliás, para ajudar a obra de Deus a crescer.